Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um passaporte da OAB, Verbo Jurídico. Meu nome é Pietro Kidikmo Júnior, eu sou promotor de justiça e professor da Verbo em Direito Penal, Processo Penal e Direitos Difusos e Coletivos. Tema da nossa revisão de hoje para o passaporte é Direito Penal, especificamente concurso de pessoas, bem importante, concurso de crimes, aplicação da pena e extinção, a tão temida extinção da punibilidade, mas que hoje, tenho certeza, nessa revisão, tudo vai ficar muito mais claro para vocês, ok? Bom, vamos começar então pela ordem, inclusive, do Código Penal, que é uma ordem mais certa para vocês depois lembrarem na prova. Aliás, a lei seca é a maior aliada no estudo de vocês para essa primeira fase, juntamente com a realização de questões. Treinem muito com questões, né? E nossa revisão ela vai ser trabalhada exatamente. Não vou trazer questões, né? Porque vocês já estão fazendo, mas eu vou trabalhar os assuntos exatamente que têm sido cobrados historicamente pela FGV no exame de ordem, ok? Bom, galera, assim como fez Eugênio Raul Zaffaroni, nosso grande penalista argentino, quando ele começa explicando o concurso de pessoas, ele começa a fazer perguntas da vida, querendo provar o quê? Que o concurso de pessoas, embora um instituto jurídico do direito penal, previsão a partir do artigo 29 do Código Penal, ele explica a partir das relações de vida. Então, ele faz algumas colocações que eu vou adaptar um pouco, né? E aí vou instar vocês a se colocarem exatamente nessa posição. Por quê? Qual é o objetivo meu aqui? É que vocês jamais esqueçam e jamais marquem a alternativa errada no dia da prova, ok? Então, pensem o seguinte, né? Por exemplo, eu sou do interior. Aí, vim a Porto Alegre para estudar. Aí, cara, estudante, sem grana, aquela coisa, pai segura o dinheiro. Quando dá dinheiro, né? Aí, você precisa fazer uma mudança. Aí você chama lá uns 4, 5 amigos, bom, galera, tá? Tô precisando, né, conseguir um apartamento melhor, bababá, mas eu preciso fazer uma mudança. Sábado à tarde, não tenho grana, tá? Prometo que domingo eu faço, né, uma churrascada para você, cervejada. Vamos lá, vamos. Vai dizer que não tem sempre um espertinho, né, que espera todo mundo erguer o móvel, aquele móvel pesado, né? Não, ele ainda é super teatral, né? Ele vai lá por último e não está fazendo força nenhuma. Por que eu comecei com essa história? Porque é lógico que uma das grandes perguntas que a FGV vai fazer para você é justamente essa, ou seja, se aquela pessoa cuja conduta, podem ver nas questões, e quem está fazendo as questões vai lembrar do que eu estou falando agora, porque com certeza já foi provocado, instado a resolvê-las. Vai perguntar o seguinte, esse fulano, certo? Ele, afinal, é autor, presta muita atenção, coautor ou partícipe, ou seja, pessoas que tomam literalmente parte, né, naquele carregar do armário, não chegamos no crime ainda, tá? Ou se aquela pessoa nada teve a ver com a prática do crime. Então, como é que a gente vai saber isso? Por isso que o Zaffaroni diz, tudo que a gente sabe, tudo que a gente aprende no concurso de pessoas não é nada jurídico. Na verdade, vem da vida, vem do ôntico, vem do nosso dia a dia. Por exemplo, quem é que já foi submetido a alguma intervenção médico-cirúrgica? Não é um momento muito adequado. Mas eu pergunto, quando vocês, e eu lembro bem dessas minhas 2 cirurgias, vocês entravam sozinhos lá no bloco? Com certeza não, né? Tinha aquele monte de gente bonita que a gente fica olhando assim, fica assustado, né? Monte de gente. Isso é um concurso de pessoas. Então, nós temos aquelas pessoas bregas de croque, né? São os nossos heróis, mas eles usam croque, não precisava. Mas vocês não veem ali vários enfermeiros e enfermeiras que darão o apoio ao médico, mas o anestesista, até o anestesista vem conversar com a gente antes, não é isso? Para saber que tolerância a gente tem. Essa parte do peso eu nem eu digo, ó, vê aí, porque eu não quero ver, porque senão já morro antes de entrar para a faca.
Mas a questão é essa. Perdão. Nós nunca fizemos isso sozinhos. Ou seja, o médico não fez sozinho. Sempre tem o médico assistente, sempre há, né, uma pluralidade de enfermeiros. Galera, sem qualquer problema. Esse é o concurso de pessoas. Vamos dizer o seguinte, você aí que está me assistindo é médico e eu, digamos, também fosse médico. Aí eu dissesse para você, olha, no próximo sábado nós temos aí uma cirurgia no Hospital Moinhos de Vento, cirurgia grave, oncológica. Então, assim, a cirurgia é às 7, 6 horas, por favor, né, colega, esteja lá. Temos uma outra cirurgia às 11 horas da manhã, portanto, tem que ser tudo bem cronometrado. Aí você não consegue chegar no Hospital Moinhos de Vento no horário combinado. Chega para a cirurgia das 11, mas não para a cirurgia das 7. Eu pergunto, você teve alguma colaboração nessa cirurgia, a primeira, essa das 7? Não. Então vejam que é exatamente isso que não só o AB, mas qualquer prova jurídica vai te perguntar. Então, eu quero, galera, por favor, lembrem de mim, que vocês façam esse exercício de vida, porque direito é vida, direito é lógica, e a partir disso, lendo o enunciado, verifiquem, poxa, o professor Pietro falou, né, que existem condutas que não têm relevância nenhuma para a prática do delito. É isso que eu quero que vocês lembrem na hora da prova, porque essa é uma das grandes perguntas que a FGV com certeza irá fazer para vocês. Então vamos lá? Vamos agora conduzir ao mundo jurídico, isso que eu falei no mundo dos fatos. Mas vejam que nós, todos os dias, nós nos valemos do concurso de pessoas. A gente chega do mercado, e aí a gente não pede ajuda para alguém para trazer as compras, não é isso? Então, né, quando a gente vai escrever um livro, não tem alguma pessoa, né, geralmente um professor de português, que vai fazer a correção do vernáculo, do texto do livro. Então, nunca se escreve um livro totalmente sozinho. Nunca se faz uma cirurgia totalmente sozinho. Então, é isso. Pensem, então, comigo. Qual a diferença? Nenhuma, a não ser que nós, que nos valemos, como eu disse, todos os dias do concurso de pessoas, nos reunimos para produzirmos um resultado lícito, legal. Não praticamos crimes, ao passo que o concurso de pessoas, que se inicia a partir do artigo 29 caput do Código Penal, que eu já vou ler para vocês, está aí na tela com vocês, trata da reunião de pessoas, no caso, para o objetivo de cometer crimes, certo? E por que o concurso de pessoas? Vamos pensar nisso. Ora, o concurso de pessoas nada mais é, como acontece na vida, uma reunião prévia, ajustada, portanto, dolosa, com o objetivo, aqui também se verifica muito o dolo, a vontade de produzir um resultado, de chegar a um resultado comum que é desejado, portanto, existe dolo, certo? Nessa reunião de pessoas, por quê? Todas elas colaboram de maneira mais importante ou menos importante, mas não interessa. Todas essas colaborações visam a produzir um resultado comum. Então, o Brasil, aliás, isso já está na exposição de motivos número 25 da parte geral do Código Penal, que diz, de vez em quando é bom a gente dar uma lida na exposição de motivos das respectivas legislações, códigos, porque nos dá uma linha daquilo que o legislador pensou e acabou colocando no papel quando ele desenvolve propriamente dito os códigos. Então, pensemos no seguinte, ok? Exposição de motivos da parte geral, número 25, né, Código Penal. Diz assim, o projeto preferiu separar o concurso de pessoas em duas, presta atenção, duas figuras. Então, só existem duas figuras que poderão aparecer na prova de vocês. Primeiro, e muito mais importante, aquela que bate o pau na mesa, é a mais importante, é a chamada figura do autor. Então, o que a gente tem que ter? Sempre presente. O autor é aquele que representa
O autor é aquele que representa a figura mais importante. Mais importante. Tanto isso é verdade, galera, que sem a figura do autor, a gente pode ter 1000 pessoas que são as chamadas, já ia chegar lá, partícipes, que são aquelas menos importantes, mas sem a figura do autor, na família é a mulher, não adianta a mulher é que manda. O homem até pode achar que ele manda, mas ele não manda, quem manda é a mulher. Então, a mulher, no caso, seria a figura principal. Então, isso é muito importante. Vamos ler o que está escrito na exposição de motivos número 25 da parte geral. Vamos lá. O projeto optou, então, por dividir o concurso de pessoas em 2 formas distintas, certo? Que formas são essas? A figura principal, que é chamada de autor/coautor. Ah, professor, o senhor está introduzindo um elemento novo. Não. O que é o coautor? Ora, basta a gente voltar um pouquinho, bem pouquinho, muito pouquinho mesmo, e lembrar o que eu disse agora, há 3 minutos. Autor é a pessoa que pratica a conduta principal. Autor é o que manda, cara. Quem é coautor? Coautor, como o nome diz, coautor, pressupõe mais de um autor. Bem fácil. Quem são os coautores? São aquelas pessoas, porque nada impede, muito pelo contrário, geralmente isso existe, é quando, então, várias pessoas possuem esse poder de mando, ou seja, detêm a conduta principal. Ok? Mas, afinal, quem é? Como é que a gente vai saber na prova da OAB quem é autor ou coautor? Não é para rir, tá? Qual é o nome do nosso curso? Quem é que está dando aí de presente para vocês essa baita revisão tão esmerada, tão legal, tão, né, já de tantos anos e ótimas lembranças do passaporte da OAB, a verbo jurídico. Então, quem é o autor ou coautor? Não tem como esquecer, te gruda na verbo. É aquela ou aquelas pessoas que praticam o verbo é o curso. Não tem como errar. São aquelas pessoas que praticam a conduta principal. Qual é a conduta principal? Vamos pensar o seguinte, pose de congressista, lá, pensativo. Ele diz assim, cara, eu vou dizer o seguinte, eu vou colocar no Código Penal, que agora recentemente foi o caso, o crime de stalking, lembram? Esse crime de ficar perseguindo as pessoas. Então, o legislador, ele cria, cabe a ele, dentro da nossa repartição de poderes, cabe a ele dizer o que será erigido, o que será considerado crime. Vamos pegar o artigo 121 do Código Penal, o que tem a mais fácil, simples e melhor explicável, enfim, né, figura típica, que é matar alguém. Matar alguém é crime. Aliás, é o primeiro crime da parte especial do Código Penal, artigo 121, certo? E nos diz muita coisa. Então, vamos pensar o seguinte, quem mata é autor. Por quê? Porque o preceito primário da norma penal incriminadora é o tipo penal, é a conduta prevista como crime, matar alguém. Então, quem pratica essa conduta principal, ou seja, que é o verbo, por isso eu fiz o meme concurso, tá? Ao qual eu, com muito orgulho, já estou há 20 anos ministrando aulas. Então, quem pratica o verbo nuclear do tipo é autor. Quem auxilia, por exemplo, eu decido matar o B, não tenho uma arma de fogo e peço ao C uma arma. Claro que e seria uma excelente pergunta, professor, mas o C sabe que eu vou pedir a ele emprestada uma arma de fogo para matar o B? Claro, ele tem que ter dolo. Senão, sem esse liame subjetivo, se ele não sabe para quê, ele jamais, né, o C, iria responder pelo homicídio. Então, eu chego lá para o C e digo, olha, tá ruim. Eu estou sendo ameaçado, estou preocupado, comprei um sítio,
em mão, estou bem preocupado, porque tem um cara me seguindo, enfim, me empreste, por favor, aquela sua arma que eu sei que você tem lá guardada, porque eu preciso me defender, certo? E aí, esse cara empresta a arma. E agora eu vou chegar na segunda figura que o nosso legislador previu no concurso de pessoas, que é o partícipe. Então, nós temos o autor barra coautor, que, na verdade, estão consubstanciados numa pessoa só. Deu para entender, né? Autor é aquele principal, é aquele que bate o pau na mesa, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. É aquele que manda. Coautor é quando este poder de comando, é quando esta prática do verbo nuclear do tipo, ela é partilhada, ela é dividida entre mais de uma pessoa. Então, essas plurimas, várias pessoas, não há um número máximo, tá? Elas, ao dividirem, ao praticarem todas elas, mesmo que, presta atenção, parte do verbo nuclear, elas são consideradas coautoras. Agora, vamos pegar a conduta do C que eu mencionei agora. Não está escrito no artigo 121 do Código Penal, matar alguém, né? Não está escrito lá emprestar a arma para aquele que irá matar alguém. Isso não está escrito. Então, é bem simples, vejam, é bem simples a diferença que a gente faz entre autor barra coautor, as figuras principais, versus o partícipe, que é a figura secundária. Ora, se não está previsto no tipo penal incriminador emprestar a arma para que outrem mate, é porque essa conduta de emprestar a arma só pode ser a conduta menos importante. E no Brasil, galera, essa pessoa que tem a conduta menos importante é considerada partícipe. Ponto. Essa é uma das grandes perguntas, estatisticamente falando, que a FGV vai fazer para você. Ok? Vamos adiante. Então, pertinente falarmos de mais um exemplo. Vamos pegar o crime de roubo, artigo 157 do Código Penal, que sofreu tantas alterações aí, né, do pacote anticrime, a questão da arma de fogo, arma branca. Mas, enfim, vamos agora na questão que nos interessa. O artigo 157, caput, diz o quê? Né? Subtrair, mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel. Subtrair, mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel. Ora, vamos pensar no seguinte, tá? Alguém, conduzindo o seu automotor, leva duas pessoas até o banco, horário comercial, e fica do lado de fora, aguardando no seu automotor, tá? Os dois, e ele sabe que está levando aquelas duas pessoas, porque vejam, né, o cara, o motorista, essa é a figura do motorista. O motorista, quando é preso, não conhecia os dois, eu só fiz uma coisa, quer dizer, vamos pressupor, né, para que tudo dê certo, que ele tenha dolo e ele saiba que estaria, ou estava, ou está, melhor dizendo, conduzindo aqueles dois para um estabelecimento bancário para praticarem um roubo duplamente majorado. Por quê? Emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, ok? Então, os dois ingressam no banco armados e o cara fica ali esperando para dar carona. Essa questão sempre acaba sendo perguntada na OAB. Bem, por mais importante o que adianta roubar sem poder carregar? Acho que tem até um ditado, mas eu, como sou muito ruim nessas questões de ditados populares, né? Eu nem vou me arriscar, mas, enfim, acho que é roubar sem carregar da caca. É uma coisa assim, dá tudo errado, não adianta nada, tá? Bom, o que então é importante? Os caras entram, quer dizer, um aponta a arma de fogo, ou seja, exerce a grave ameaça, e o outro subtrai. Esses dois que entraram no banco, um deles armado, o outro pega os malotes de dinheiro, eles praticam ou não o verbo nuclear do tipo penal previsto no artigo 157 do Código Penal.
Gente, por favor, respondam logo sim, porque mais um pouco eu ficar assim, minha cabeça vai cair. Claro que sim, né? Porque um deles ameaçou, ou seja, exerceu grave ameaça por meio de arma de fogo, e o outro subtraiu. Ora, subtrair mediante grave ameaça ou violência, coisa alheia a móvel, roubo. Então, os dois são coautores do crime de roubo. Agora, não está escrito, não adianta nem procurar com o Admira Estrela dos Smurfs. Lembra que o papai Smurf ele tinha um Admira Estrela para achar a lua azul? Ih, peguei agora pesado lá no fundo do baú. Mas a gente não vai enxergar no crime do artigo 157 caput algo escrito do tipo levar os bandidos, os réus, que vão praticar a violência ou grave ameaça e a subtração até o local do roubo. Está escrito isso? Tipo, dar carona, conduzir por meio de veículo automóvel? Não, né? Então, esse que leva os dois até o banco, ele, como não tem a sua conduta prevista no caput do artigo 157, ou seja, no verbo nuclear do tipo, ele é considerado partícipe. Ou seja, é importante, né, galera, ele levar e buscar, como eu tinha dito, né, roubar sem carregar não adianta porra nenhuma. Mas o que é importante aqui para a gente ter muito presente, tá? Que para o AB, nós vamos adotar a chamada teoria objetivo formal. Ixi, agora deu um embolamento. Calma. Teoria objetivo formal. O que significa isso? E levem isso para a prova. Aquele que praticar objetivamente, então não tem maiores delongas ou maiores elucubrações em relação a isso. Aquele que pratica objetivamente o verbo nuclear do tipo é autor. Nesse caso, vamos pegar assim o Astrogildo e o Ludovico, eles ingressaram no estabelecimento bancário, o Ludovico com arma de fogo, exercendo grave ameaça, todo mundo abaixado, todo mundo quieto, não me olhem, e o Astrogildo praticando a subtração. Ora, não foram eles que, como um capuz, praticaram o verbo nuclear do tipo? Perfeito. Se as condutas perpetradas, praticadas, levadas a efeito por eles, realmente estão previstas no tipo penal como estão, eles são coautores, porque são dois, do crime de roubo. O cara que deu carona tem uma conduta bem importante, mas adotando-se a teoria objetivo formal, esse cara que os levou até o banco, ele é partícipe. A mesma coisa vale para o crime de homicídio. Quem mata é autor. Quem ajuda a matar é partícipe. Por isso, agora vamos lá, todos no artigo 29, caput do Código Penal, vamos ler. Quem, vírgula, de qualquer modo, vírgula, concorre para o crime, incide nas penas a ele cominadas, vírgula, na medida da sua culpabilidade. Ó, que legal. Pelo artigo 29, caput do Código Penal, e anotem isso, tá? A nossa legislação adotou a chamada teoria monista, unitária ou igualitária. Até para facilitar o entendimento, vocês podem me perguntar, professor, então, qual é a diferença, qual é a utilidade, melhor dizendo, da gente separar as figuras de autor / coautor e partícipe, se todo mundo que concorre para o crime, seja da forma que for, comete o mesmo crime e está sujeito às mesmas penas. Ok. A questão é a seguinte: todo mundo que concorre para aquele crime comete o mesmo crime. Mas preste atenção no que vem ao final, depois da vírgula. Diz o quê? Vírgula. Na medida da sua culpabilidade. Então, o crime é o mesmo para todos. Mas a pena, que já vamos ver depois também, mas fica agora o alerta, porque isso cai muito na prova da OAB, a pena bem diferente, porque diz ali ao final, na medida da sua culpabilidade. Ora, galera, pelo artigo 5º, inciso 46 da Constituição da República, não existe o princípio da individualização da pena? O que significa isso? Que a pena deve ser dosada de maneira individual, portanto,
para cada um dos réus que concorrem para o crime. E como é que a gente dá a cada um o que é seu, preservando, portanto, o princípio da igualdade? Pela culpabilidade de cada um. Então, perceberam isso? Todos os que concorrem para o crime ficam sujeitos às idênticas penas previstas, agora já não mais no preceito primário, mas no preceito secundário, que prevê a pena. Então, eles ficam sujeitos às mesmas penas. Vamos pegar o homicídio simples, pena de 6 a 20 anos, certo? Agora, aquele que executa não vai ter a mesma pena do que aquele que emprestou a arma. Até porque, pela lei, aquele que emprestou a arma e, portanto, não praticou o verbo nuclear do tipo, ele é o quê? Ele é um partícipe. Então, a tendência é que o partícipe, porque tem uma conduta menos importante, embora sujeito à pena mínima e máxima, cominadas em abstrato ao respectivo tipo penal incriminador, mas pelo princípio da individualização da pena, baseado no princípio da culpabilidade, a gente não pode comparar, né? A culpabilidade que é flagrantemente menor do partícipe, por isso que ele é assim chamado, e a culpabilidade bem maior do autor. Então, qual é a tendência normal? Não obstante toda essa galera, autor, coautor, partícipe, pratiquem o mesmo crime e, em abstrato, estejam sujeitos a essa mesma pena mínima e a mesma pena máxima, o juiz trabalha e tende a dar uma pena menor pela menor culpabilidade, reprovabilidade do partícipe. Então, resumindo, concluindo, qual é a lógica nesse primeiro momento do concurso de pessoas? Figuras importantes, que sempre devem estar presentes no crime, autor, coautor. Esses devem ter uma pena maior, e o partícipe, esse, porque colabora de maneira menos importante, presta bem atenção, ele deve ter uma pena menor, ok? Prova disso é o que está no parágrafo 1º, porque o parágrafo 1º diz do artigo 29. Presta atenção, isso aqui é decoreba pura, mas a gente tem que passar por isso. Se a participação for de menor importância, é uma participação quase que inócua, tá? A pena poderá ser diminuída de 1/6 a 1/3. É aquele caso assim que, ou melhor, em que o crime, galera, mesmo sem essa criatura, que vamos combinar, sabe, ela é totalmente irrelevante, sabe? Como é que eu vou dizer aquele exemplo? É aquela guria, sabe, que sempre levava outra, assim, não muito afeta as festas e coisa, mas tinha que levar alguém junto. Ela queria brilhar e a outra ficava sempre no anonimato. Lembram disso? Então seria essa pessoa que fica ali acompanhando, né, com aquele copo de uísque, já com aquele guardanapo de folha simples, todo encharcado, é puro gelo, aquela coisa que, desculpa, não fede nem cheira. Então, essa é a pessoa do parágrafo 1º do artigo 29 do Código Penal. Como hoje em dia se trabalha num regime empresarial, basta ver PCC, Comando Vermelho, bala na cara, enfim, o que vocês imaginarem, é difícil a gente encontrar essa figura. Por isso que eu estou fazendo questão de que vocês, por favor, decorem a chamada, como é que é o nome desse parágrafo 1º do artigo 29 do Código Penal, participação de somenos ou de menor importância. É aquela participação quase que irrelevante. É essa pessoa que fica lá com o seu copinho de gelo, tá? Isso aqui é uma água de coco, tá? Não é copinho de gelo com uísque, óbvio, né? Então, essa pessoa fica com aquele guardanapo, lembra? Empapuçado de gelo e fica ali, né? E ali bebendo, olhando, não pega ninguém. Na verdade, eu estava com sede, usei tudo isso, né? Mas casou o exemplo. Horrível. Entenderam? Então, só temos que saber isso e mais, para não confundir com esse é ultra, super, mega, blister importante. Quem dizia isso? A Rui é bom. O Rui para Vani. Dos normais, que saudade. Galera, foco, força e fé no parágrafo 2º do artigo 29 do Código Penal. Bom, o caput nos dá
a teoria monista. Todo mundo que concorre para o crime comete o mesmo crime. Parágrafo 1º, participação bem xexelenta, aquela de menor importância, tá? Tanto que a pena é reduzida de 1/6 a 1/3. Parágrafo 2º. Como é que é o nome desse parágrafo 2º? Esse cai muito e é bem mais complexo, por isso, assim, ó, presta atenção, tá? O nome desse parágrafo é assim, ó, participação dolosamente distinta. Será que eu consigo concluir alguma coisa a partir do título dele? Devo. Participação dolosamente distinta. Dolosamente é um querer, né? Dolo, eu quero. Bom, o caput do artigo 29, sem qualquer exceção, presta atenção, disse de maneira muito firme: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas ele cominadas. É um pouco injusto, né? Será que todo mundo, sempre que concorrer, ou concorreu, ou concorrerá para o mesmo crime, tinha previsibilidade, que é a última fronteira da responsabilidade penal subjetiva, queria realmente ter praticado, consumado o crime mais grave? Vamos dar um exemplo? Praias aqui no Rio Grande do Sul. Cara, nem no verão mais a galera tem ido, tá? Agora, mais por conta da pandemia, né? Querem fugir dos grandes centros. Mas, historicamente, nunca pegarem ali a Atlântida, que é uma praia bem burguesa, com casarões enormes, eles praticamente nem no verão ficam abertos, porque o pessoal viaja para o exterior, vai para a Punta, enfim, tá? Então, imagina o seguinte, março, abril, já não tem ninguém quase no veraneio, o pessoal muito rico vai para fora do país. E no inverno, então, é que ninguém aparece mesmo. Imagina o seguinte, sei lá, uma juíza de direito passou no concurso, óbvio, assume a comarca, tem comarca em Capão da Canoa, mora em Atlântida, que faz parte de Capão da Canoa. Vamos pegar, assim, aquele dia treva mesmo, segunda-feira de inverno, lembram? Tipo, 4 horas da noite, chuvarada, vento, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa magra, eu, tipo, num dia desses, se eu não coloco, eu nem vou falar porque é uma piada antiga, mas se eu não coloco pedra no bolso, eu saio voando de tão magro. Então, imagina o seguinte, 5 pessoas encostam ali com uma... Não eles besta aquela da Kia, porque levam até a privada. Aí, um fica do lado de fora, né? Eu estava tentando imaginar assim, isso aqui é um palito, aquele cara de palitão na boca, correntão, ouvindo, né, aquele sertanejo universitário, aquela coisa, e os outros entram na casa. Ninguém tem a menor ideia de que lá dentro existe, ou há, naquele momento, uma moradora, né? Porque aquelas casas são sempre vazias, e, como se diz, eu vi na vasculante, eu digo vasculante, a janelinha aquela do banheiro. Uma luz bem fraca, a juíza saiu mais cedo, porque faltou luz, temporal, aquela coisa em Capão, estava 4 horas em casa, e os 4 elementos, linguagem bem policial, né? Ingressam na residência e lá, o cara que está fora, até os que entraram, né? Eles não tinham nem ideia que ali dentro estava uma moradora. Então, qual é o crime que, no máximo, tipo, o motorista desse caminhãozinho, enfim, né, dessa besta para levar tudo, ele podia imaginar previsibilidade. Olha a responsabilidade penal objetiva. Ele podia imaginar que lá dentro existia uma moradora, na cara, nem que ele fosse o pai de Iná, com todo respeito. Entenderam? Lá dentro, e ele bem tranquilo, palitão na boca, né? Ai, isso é ridículo, palitão na louca, né? Tá ali, tipo, já tá até pensando, bandido... Ixi, se der algum problema, vai ser uma tentativa, um furto tentado, ainda que qualificado, mas reduzindo pela tentativa, no máximo 2/3, já estou aproveitando até para entrar nisso, e não, vai dar sursi, suspensão condicional do processo. Então, estou bem tranquilo, né? Tá lá, ouvindo sua rádio, tranquilo, daqui a pouco ele ouve um tiro. Ele, putz, deu ruim. Só que para ele não, né? Por quê? Porque ele não tinha sequer previsibilidade de que dentro dessa casa tinha uma moradora.
por que vocês acham, olha só, não respirem agora, que isso é extremamente importante. Estão entendendo? É uma válvula de escape, é uma proteção, e mais do que isso, é uma vedação à responsabilidade penal objetiva. Esse cara que ficou do lado de fora, o motorista, ele tinha como prever que lá dentro havia uma pessoa? Quer dizer, qual é o crime do qual ele acreditou e quis, portanto, eu falei, né, participação dolosamente distinta, tomar parte? De um furto. Porque ele nem pensou que lá dentro existisse alguma pessoa. Então tá tranquilo. Daqui a pouco, os 4 que estão lá dentro da casa se deparam com a moradora, matam essa moradora, a estupram e ainda por cima roubam todos os objetos que eles puderem imaginar. Quais foram os crimes cometidos dentro da casa em concurso material, tema da aula de hoje também, artigo 69, caput do Código Penal? Latrocínio, né? Mataram para poder roubar. E estupro. Tá? Penas bem altas, quer dizer, roubo qualificado pelo resultado morte, artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2, e estupro, artigo 213. Será que é justo, é lícito, a gente atribuir ao motorista que nem imaginava a existência da moradora dentro da casa esses 2 crimes gravíssimos? Claro que não. E por quê? Olha como é importante, portanto, o parágrafo 2º do artigo 29, participação dolosamente distinta. Se não houvesse esse bio de indeniidade, né, esse passaporte da felicidade, essa porta da esperança, ou seja, se nós tivéssemos apenas o artigo 29 caput, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a ele cominadas na medida da sua culpabilidade, o legislador estaria cagando e andando. Ele ia responder sério por latrocínio em concurso material com estupro. É justo? Óbvio que não. Então, graças a Deus, que bom que o legislador viu que, se ele não tivesse previsto o parágrafo 2º, ele estaria colocando no mesmo balaio situações que são totalmente diferentes, estaria, digamos assim, abençoando a responsabilidade penal objetiva. Então, para a gente poder entender, não adianta eu ficar lendo aqui, porque isso a gente faz em casa, a gente tem que entender. Percebam, e por isso que cai muito, o parágrafo 2º do artigo 29 do Código Penal, galera, é uma exceção pluralista à teoria monista. Vamos esmiuçar isso, vamos fazer um closed caption. Eu não falei para vocês que o Brasil, conforme artigo 29 caput do Código Penal, adotou a teoria monista, unitária ou igualitária, no sentido de que todos aqueles que concorrem para o crime cometem o mesmo crime. Tipo, o legislador se interessou, quis saber se realmente, no caso concreto, todos realmente tinham noção, aceitaram, tomaram para si a ocorrência do resultado mais grave? Claro que não. Até eu posso dizer que, pela prática, a maioria sim, mas no momento em que tiver um réu que não teve esse dolo, e se a gente não tivesse um artigo para salvaguardá-lo e fazer e dar a ele justiça, o direito penal já extrapolou a sua função. Entenderam? É uma exceção, podem perguntar. O parágrafo 2º mas é uma exceção muito necessária. Por quê? Presta atenção, por isso que cai. Para a defesa é maravilhoso e para a justiça, né? Eu mesmo, promotor, não vou querer punir por punir ou punir aquilo, né, no sentido de tamanho que a pessoa não deva receber. Certo? Então, é lógico, mas mais do que tudo, é justo que esse cara, por isso que eu dei esse exemplo, para ficar bem fácil a compreensão para vocês, certo? E nunca mais esquecerem, é muito justo. Aliás, é a única forma de nós efetivarmos justiça ao motorista, nesse caso, que sequer podia prever, imaginar ou assumir o risco, dolo eventual, de que lá dentro havia uma moradora. Claro, alguém aí vai estar perguntando, professor, e no caso anterior lá do banco, é um pouco diferente. O motorista ali não teria esse benefício do parágrafo 2º. Por quê?
Ora, se ele viu as criaturas entrando armadas no banco, lembram que eu falei que um exercia grave ameaça? Se o banco, na hora que foi invadido, era horário comercial, como eu disse, é óbvio que tem gente dentro do banco. Então, tipo, esse motorista do primeiro caso não se beneficiaria com o parágrafo 2º. Agora, nesse caso aí, da residência, da moradia na praia vazia, ele se beneficia. Então, vamos lá. Se algum dos concorrentes quis, vejam que se quis é dolo, né? Quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Até aqui, teoria monista. No sentido monista mesmo? Não. E eu falei de propósito para que vocês se liguem. Vamos ler de novo. O que eu acabei de dizer há 3 minutos? Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave. Eu falei, então, há 3 minutos que o parágrafo 2º do artigo 29 do Código Penal é uma tábua de salvação para aqueles agentes que, ao contrário do que diz o Caput, que imagina que todo mundo que concorre para o crime sempre assume o risco ou quer o resultado mais grave, aqui não. Entenderam? Então, vamos corrigir isso. Por isso que eu falei, já no início, artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, é uma exceção pluralista à teoria monista. Por quê? Porque se viu que, na prática, nem todo mundo que concorre para o crime quer o mesmo crime. Esse cara aqui não queria o latrocínio e o estupro. Ele nem sabia que existia uma moradora. Ah, é estupro contra a parede. Latrocínio contra um abajur. Entenderam? Então, é justamente, prestem bem atenção e gravem isso, guardem isso. O parágrafo 2º é uma quebra da teoria monista ao dizer o quê? Vamos ler agora de novo. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ele queria participar de um furto. É essa pena que ele vai ter, de 1 a 4 anos, como está previsto no artigo 155, caput do Código Penal. Então, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, se-lhe-á aplicada a pena deste, ponto e vírgula, a qual será aumentada até metade na hipótese de o resultado mais grave ter sido previsível. Vejam que mesmo sendo previsível a ocorrência do resultado mais grave, digamos que ele tivesse visto realmente uma pessoa passando, digamos que fosse previsível, ainda assim, esse motorista lá do roubo na praia, no caso latrocínio e estupro, ele continuaria respondendo pelo furto, mas se fosse previsível o resultado mais grave, essa pena seria aumentada até metade. O que é isso? É uma forma de coibir injustiças. Cara, se a gente não tivesse essa exceção, a gente estaria no verdadeiro direito penal nazista. Sem a gente perquirir culpa no sentido lato, né? Culpa no sentido de o que esse cara quis cometer, a gente estaria sempre, ou muitas vezes, se fosse o sistema já estaria errado. Punir alguém de maneira tão grave, mas por algo que sequer passou pela cabeça dele, esse algo tão grave. Então, vamos fazer um apanhado aqui. 29 caput, para a gente encerrar o concurso de pessoas. 29 caput, teoria monista. Todo mundo responde pelo mesmo crime. A pena é diferente. Parágrafo 1º, participação de menor importância ou de levíssima eficácia causal. A pena do crime é reduzida entre 1/6 e 1/3. E a participação dolosamente distinta, que quebra, portanto, né, a teoria monista, porque é a mais importante exceção pluralista à teoria monista. O que é isso? Exceção pluralista à teoria monista. Pluralista. Aquele que pensou que estava aderindo a um furto, responde pelo furto. Os outros responderão pelo latrocínio, no meu exemplo, em concurso material com o estupro. Por isso, exceção pluralista. Ao derradeiro, nós temos o artigo 30. Isso cai bastante também na FGV. Circunstâncias incomunicáveis. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Essa regra é extremamente importante.
e já coloquem aí ver artigo 580 do CPP, que é o chamado efeito extensivo a corréu em recurso. Mas isso, claro, vão ver em direito processual penal. Só quero que façam a observação. O que significa isso? Vamos estabelecer duas regras, já vou dar exemplo. Primeira regra relativa. Coloquem assim, e já vou explicar. As circunstâncias de caráter objetivo e as elementares, e a OAB pergunta muito isso, podem se comunicar, mas podem por quê? Eles perguntam muito. Desde que o coautor ou partícipe tenha conhecimento. Vamos pegar um caso da OAB. A noiva de um servidor público, eles tinham a Paraty, e nem é uma prova tão antiga, né? Nem sei se fabrica, não fabrica mais Paraty. Ele era tipo Linneu, servidor público, entrou na repartição, né? Pegou o seu crachá, que abre portas, por isso peculato furto, ele pratica, né? Artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal. A namorada ou noiva abre o porta-malas da Paraty, perdão, e o Linneu, né? Vamos pegar o Linneu para não esquecer, vai lançando tip-tops. Eu falo tip-top e laptop, né? PCs, enfim, né? Computadores bem valiosos. E aí a pergunta, por qual crime responde a noiva? Ele, claro, peculato, furto. Como é que eu vou saber disso? Bom, primeiro, o que a figura servidor público representa para um crime de peculato? Vamos pensar. Eu pergunto, sem a presença, sem a figura do servidor público, respondam logo antes que minha cabeça saia daqui, caia. Sem a figura do funcionário público, vai haver um crime de peculato? Nunca. Então, sempre vai ter que ter presente um funcionário público nos crimes funcionais, artigos 312 a 326 do Código Penal, ok? Agora, como é que eu vou saber se a outra pessoa, que é chamada carinhosamente de extraneus, ou seja, aquela pessoa que está extra, fora do serviço público, particular, portanto, pratica ou não crime funcional? Primeira coisa, é possível que um particular cometa um crime funcional? Sim e não. Ah, professor, que baita ajuda. Calma. É possível quando o particular adere, mas adere sabendo que está concorrendo para a prática de um crime cometido por funcionário público. Então, qual é a expressão-chave que vai te fazer errar ou não a questão? É a seguinte, que a fulana, no caso a noiva, sabia ou não que ele era servidor público e estava se valendo das facilidades proporcionadas pelo cargo para conseguir furtar. Cara, é só saber ler o enunciado com atenção. Entenderam? Isso é extremamente importante. Outra coisa, quando perguntarem isso, vocês lembram que existem os chamados crimes funcionais próprios e impróprios? O que significa isso? Presta atenção, não respira. Crime funcional próprio é aquele que só é crime porque praticado por funcionário público. Ou seja, no momento em que a gente retira a qualidade, a condição de funcionário público, há o que a gente chama de atipicidade absoluta. Vixe, o que significa isso, professor? Atipicidade absoluta. Não sobra crime algum. Vamos pegar a prevaricação. Prevaricação é aquele crime de menor potencial ofensivo previsto no artigo 319 do Código Penal, que diz o quê mesmo? Lembram? O servidor não leva vantagem nenhuma, mas por questão de interesse ou sentimento pessoal, ele faz algo não previsto em lei, retarda um agir previsto em lei, ou, como eu disse, age em desacordo com a lei. Vamos transpor isso para o âmbito particular. Existe algum crime em que particular, tipo, não é pum nem vômito, né, mas é algo que vem de dentro,
ele deixa de praticar alguma coisa e isso é crime particular? Não. Então, a prevaricação, perdão, artigo 319 do Código Penal, é um crime funcional próprio, porque sem a figura do funcionário público não existe crime algum. Agora, vamos pegar o peculato. Não há o chamado peculato desvio, peculato apropriação, peculato furto, que a gente viu. Vamos pegar o seguinte, o cara foi lá como funcionário público, vamos pegar o Lineu, aproveitou que o Mendonça, me puxei agora, o Mendonça era o chefe dele, né? Não estava lá e subtraiu os laptops, não é isso? Peculato, absolutamente de forma contrária à prevaricação. É um crime funcional. Peculato, próprio ou impróprio? Impróprio, por quê? Se eu retirar a elementar funcionário público, vamos pegar esse caso concreto que eu dei, que o cara se valeu do crachá para furtar. Eu não vou ter um furto do artigo 155? Por que eu fiz toda essa explicação? Podem me cobrar isso. Toda vez que colocarem um particular, para que vocês desvendem e digam que crime praticou, junto ou não, mas num caso de crime funcional, será que eles vão colocar um crime funcional próprio ou impróprio? Impróprio. Porque o próprio, se colocarem lá que a pessoa não tinha o liame, não sabia que estava concorrendo para a ação de um funcionário público, vocês nem vão ter que pensar, vão acertar sempre. Por quê? Porque, em se tratando de um crime funcional próprio, se a pessoa não sabe que concorre para o crime do funcionário público, sendo um particular, né, o que concorre, a conduta dele é atípica. Agora vejam, por que praticamente sempre usam peculato? Porque nesse caso a gente tem que pensar. Primeiro ver se o enunciado diz assim, o particular sabia que estava concorrendo para a ação de um servidor público. Peculato. Se ele não souber, não tem essa barbadinha de atipicidade, de ele não responder por crime nenhum. Tipo, se fosse a prevaricação, porque só pode ser cometido por funcionário público. Então, entenderam por que eles são tão malditos e maldosos? E não é só na FGV, não é só na OAB. Tudo que é prova, concurso jurídico é assim. Porque aí você tem que pensar, ora, se ele não sabe, no caso a noiva, se ela não, difícil não saber, não sei que o cara fosse muito estelionatário, né, muito vigarista. Então, provavelmente, mas isso tem que estar na questão. Então, se ela sabe, pelo concurso de pessoas, artigo 29, teoria monista, unitária ou igualitária, ela também responde pelo crime de peculato furto. Agora, se ela não sabe, por isso que sempre vai cair um crime funcional impróprio, ou seja, retirando-se a condição que é a elementar funcionário público, surge um crime comum, ela responde por furto. Não fica mais difícil? Podem me cobrar isso. Bem, essa matéria é complexa, mas tudo aquilo que realmente vai cair na prova foi dito, então nós vamos fazer um pequeno intervalo nessa nossa revisão e já voltamos com o restante da matéria, ok? Até já!